Seja bem-vindo ao programa #Mitei. Você faz parte do Programa de Ingresso ao Ensino Superior, o PIES. Este é o curso de História. Seja bem-vindo à aula 1 do módulo 1. Aula 1, História e seu tempo. Galerinha, você que está aí me ouvindo, nós vamos começar agora o estudo da história. O estudo da história, ele serve justamente para você reconhecer o passado. E o reconhecer o passado é reconhecer a própria identidade. Então vale a pena se esmiuçar aí, se debruçar no livro, no caderno, fazer os exercícios, porque quando você entende o passado, você vai entender melhor quem você é agora. Você vai ter uma visão do panorama do presente e para você, independente daquilo que você vai fazer, você pode inclusive, organizar melhor o futuro quando você tem uma gama de conhecimento relacionado ao passado. Então, para isso, a gente vai começar a dar uns toques, esmiuçando devagar, de como funciona a história. A história é uma disciplina que ela nasceu no século XIX. Antes, ela fazia parte do currículo, mas fazia parte do currículo integrando outras matérias. Não existia uma história pura. Existiam historiadores, que eram pessoas que queriam estudar o passado, mas elas não usavam isso como uma profissão remunerada. Era basicamente um hobby. Tá? Isso vai acontecer só no século XIX com a criação das universidades contemporâneas e aí a história vai aparecer como uma disciplina. E dela, logo em seguida, vão nascer a geografia, a sociologia, a antropologia, a paleontologia. São todas filhas da história. E elas vão, cada uma, estudar algo muito específico. Por isso que a história, a principal matéria-prima dela é o tempo. O historiador ele tem que se debruçar sobre o tempo. Tempo passado, tempo presente. Porque assim, o passado ele é um reflexo do presente. É a forma com que hoje nós enxergamos o passado e não vice-versa. Não se coloca o passado para o presente. Porque se alguém estivesse pensando lá no passado o presente, ele estaria imaginando o futuro. Então, no futuro ninguém sabe de nada. A linha é o presente. Nós vivemos o presente. Então, é em cima deste presente que a gente enxerga o passado e vai buscar curiosidades para tentar entender este presente. É aquilo que eu falei da identidade. É como se você não soubesse quem você é. Como você vai descobrir quem você é? Você vai descobrir olhando quem são seus pais, seus avós, seus bisavós no passado. E aí você cria a sua identidade. Então a história funciona igual. A diferença é que aqui foi um exemplo individual e nós vamos trabalhar exemplos coletivos. Como a humanidade se organizou. O que o presente, o que a gente quer entender no presente? Então, o que eu vou buscar na humanidade no passado? É essa a ideia. Tá? Então, a gente vai trabalhar, por isso o tempo é a principal matéria-prima da história. Assim como na sociologia, são as divisões da organização social, na geografia o espaço e na antropologia o homem em si. A própria organização mental do homem, a organização social do homem. Então, cada um tem o seu patamar de estudo, cada um tem o seu espaço de estudo e, por isso, nós vamos cuidar muito com essa questão do tempo. Ainda nessa universidade do século XIX, vai-se olhar a história e, para tentar facilitar, vai-se pegar a organização dela. E então vai se dividir em dois grandes momentos, que é a pré-história e a história. A pré-história é uma zona de estudo do antropólogo, a história, uma zona de estudo do historiador. A divisão dela foi organizado, pensado e foi escolhido um momento para isso, que é a invenção da escrita. Então, tudo que vem depois da escrita faz parte da história. Tudo que vem antes da escrita é pré-história. Então, essa é a primeira grande divisão. Dentro da história, nós vamos dividir a história em 4 partes. A primeira, história antiga. Depois, história medieval, história moderna e história contemporânea.
É interessante quando você observa o tempo que a história antiga é a maior delas. Ela tem quase 4.500 anos. Né? Ela começa com a escrita, 4.000 a.C., e vai até 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano. A partir de 476 abre-se então a Idade Média, que vai até 1456, com a queda do Império Romano do Oriente. Então são os dois impérios romanos que marcam a Idade Média. E o mais interessante é que, de 4.000, quase 4.500 que a Idade Antiga tinha, caiu para menos de 1.000 anos. Então se abre a história moderna. 1456, a queda de Constantinopla, começa a Idade Moderna. E vai até 1789 com a queda da Bastilha, ou a Revolução Francesa. São um pouco mais de 300 anos. Então, de novo, né, essa história tem diminuído aí. E aí se abre a história contemporânea, da Revolução aos dias atuais, da Revolução Francesa aos dias atuais. Tá? Ainda não se tem um marco para a história atual, para dizer, acabou a história contemporânea. Nós vivemos a história contemporânea. Alguns historiadores já tentaram fazer isso, com a queda do Muro de Berlim, com a queda da União Soviética, com a queda das Torres Gêmeas. Né? Então, já foi tentado marcar. Tem aí uns mais empolgados, até com Pokémon G, foi falado que acabou a história contemporânea. Mas isso tudo são especulações. Ainda não existe entre os historiadores algo que de fato foi convencionado, que diz assim, acabou essa história e estamos num novo momento. Por enquanto nós ainda vivemos a história contemporânea. Na pré-história, que é coisa de antropólogo, tá? Nós dividimos em 3 grupos. O período paleolítico, o mesolítico e o neolítico. Depois nós vamos esmiuçar melhor esse período. Mas antes disso, eu gostaria de convidar uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, um grande historiador do começo do século XX, para falar um pouco sobre esse tempo da história e também sobre esse tempo e o que o historiador faz, a profissão de historiador. Marco Bloch, você pode conversar aí com eles? Sim, Cristiano. Muito obrigado pelo espaço que me cedeu agora. Quando estava fazendo o estudo da história, no começo do século XX, eu imaginava que a história podia ser muito maior do que simplesmente ficar estudando os documentos escritos que o homem deixou. E foi então que eu percebi que a história era tudo. E num dos meus livros, junto com Lucien Febvre, eu disse, l'histoire, c'est tout. A história é tudo. História é tudo aquilo que o homem produziu durante toda a sua jornada no planeta. Qualquer coisa, uma edificação pode ser um documento histórico, ou também um armário, ou pode ser um documento a ser estudado, como um diário também. Ou seja, qualquer coisa você se encaixa na história. Um livro, uma peça de teatro, pode ser uma imagem de cinema, fotografia, qualquer coisa. E a partir dessa ideia se ampliou muito a zona de estudo do historiador e a história virou ao avesso, porque realmente qualquer coisa que foi feita pelo homem tem uma história. É isso aí, Cristiano. Muito obrigado por ter deixado eu participar dessa aula. Que é isso, Marco. Você é um gênio da história. É por isso que você está aqui para colocar esses alunos que têm esse gosto pelo estudo para justamente criar a curiosidade de buscar. Aí você que aproveitou as palavras do Marco Bloch, olha aí, né? Olha na sua cidade, onde você mora, dentro da sua família, porque qualquer coisa é motivo de ser estudado pela história. De repente você tem aí uma avó, conversa com ela, saiba de como aconteceu a história da sua família. Isso pode ser sim uma forma de que você crie a curiosidade, porque o historiador é um investigador do passado. E é isso que a gente vai estudar. Tá? É esse tempo dentro da história que eu falei primeiramente,
como um tempo burocrático e que agora, né, a gente vai esmiuçar. Só que tem algumas regras do tempo que a gente precisa saber para ficar mais confortável. A datação do tempo em história, ela pode ser dividida em 3 partes: milênio, século e década. Tá? O milênio, eles são períodos maiores, períodos de 1000 em 1000 anos. Normalmente esses períodos são usados para as histórias mais antigas, ou a pré-história ou a história antiga. Dificilmente a gente vai usar milênio na história moderna ou contemporânea. É um tempo muito grande para ela. Então, como é que a gente organiza? Como eles são períodos de 1000 em 1000 anos, então do ano 1 ao ano 1000, primeiro milênio. De 1001 a 2000, segundo milênio. De 2001 a 3000, terceiro milênio e assim por diante. O que você tem que prestar atenção é que, normalmente, como eu falei, história antiga ou pré-história. Então a gente vai entrar com o calendário antes de Cristo. E para quem não tem intimidade vai pensar, mas será que eles contavam o tempo ao contrário? Não. Somos nós. Como eu falei no começo, a história é do presente. Nós somos cristãos. Então a gente escolheu, né, que Jesus Cristo marcaria o nosso calendário, ou o início do nosso calendário. E a partir do nascimento dele, começa-se a contar o ano. Então, por exemplo, um homem que viveu há 10.000 anos, né, ele enxerga a contagem normal, um dia após o outro, como nós enxergamos. Só que quando a gente vai estudar em história, nós vamos dizer que ele viveu há 8.000 antes de Cristo. Por quê? Seriam os 2019, né, mais os 8.000 antes de Cristo. Então daria o quê? 10.000 anos. Então, essa é a forma que a gente vê a questão do milênio. A questão do século se repete, só que ela acontece em períodos de 100 em 100 anos, períodos menores. Tem uma peculiaridade no século. O século em história, em qualquer livro de história, ele sempre vai aparecer em algarismo romano. Algarismo romano é muito fácil. É que a gente não tem intimidade com ele, por isso parece difícil. Mas enquanto no algarismo arábico nós precisamos decorar 10 letras, 10 riscos, 10 ícones, no algarismo romano a gente só precisa de 7. É muito mais fácil de decorar. A dificuldade é que ele tem uma lógica. Para você, só 3 eu preciso que você guarde. O I romano, o V e o X. Tá? Então o quê? O I é unidade. Como a gente aprende na matemática, unidade. O V sempre, sempre 5. Ele nunca vai mudar. O V sempre é 5. E o X é a dezena. Então é muito tranquilo porque assim, você vai contar, igual quando a gente é criança, bem criança. Faz um risquinho, 1. 2 risquinhos, 2. 3 risquinhos, 3. O 4 é 1 antes do 5. E assim por diante. 5, 6, 7, 8. E o 10 é a dezena. Então o quê? O 10, 1 antes do 10 é o 9. E assim por diante. Mas isso está na apostila. É só você olhar ali que está tudo muito bem explicado nesse sentido. Então o século são períodos de 100 em 100 anos. É como o milênio. De 1 a 100, século 1. De 101 a 200, século 2. De 201 a 300, século 3. E assim por diante. Agora, a década tem uma peculiaridade. Como a década são períodos menores de 10 anos, elas são usadas mais na idade contemporânea. Então o que a gente tem que dizer? A gente tem que dizer o século e a década ao mesmo tempo. Então, primeira década do século 21 é do ano de 2000 a 2009. Mas, professor, não são 10 anos? São. Se você contar, é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 anos. Essa é a diferença do século e do milênio. Porque a década, como o número 10 vai marcar a década de 10,
Então ele não pode entrar de 1 a 10, ele é de 0 a 9 sempre. Porque a década de 10 vai ser de 2010 a 2019. Então nós estamos vivendo a década de 10 do século 21. E se fosse do século 20, era de 1910. E se fosse do século 19, 1810. Então a gente precisa dizer o século e a década. Então, normalmente quando a gente escreve, a gente coloca a década de 1910. Eu sei que vai ser o período de 1910 a 1919. Ah, década de 1950, né? Quando começa o rock and roll, de 1950 a 1959, certo? Então, são as peculiaridades do tempo da história. Marcando esse tempo, marcando as divisões, você vai ficar craque em saber como funciona a história. Mas você precisa fazer a sua parte. E a sua parte é o quê? Olhar o caderno que está muito bem trabalhado, muito bem escrito, muito bem explicado e assistir às aulas. Fazer os exercícios e fazer a diferença. Por quê? Esse é o princípio. Se você faz a sua parte, você vai conseguir chegar onde você quer. E não espere cair do céu, né? Você tem que fazer essa diferença, porque enquanto você está estudando, procurando, tem um monte de gente que está sem fazer nada, né? Esperando que as coisas aconteçam. Então você já está um passo à frente deles. Continue assim. Força aí, hein?